aí, meu irmão? Bom dia, paz de Deus. Tudo bem? Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Agora a live vai ser curtinha, tá? Ontem é muito conteúdo, né? O assunto é bastante profundo, mas é bastante edificante, tá? E hoje também, embora o assunto ele seja curto, né? Mas tudo que provém da palavra de Deus é edificante para a nossa vida. Louvado seja Deus. Com certeza, não quer perda de tempo. É que parece que às vezes a gente percebe, não tô falando de você, mas a gente percebe que quando a gente faz live muito comprida, as pessoas elas não têm, às vezes, paciência, né? Chegar e procurar entender o assunto que está sendo abordado, né? Às vezes não tem paciência. Eu mesmo conheço bastante irmãos que já chegaram a falar para mim, irmão, mas eu não consigo assistir um vídeo assim muito comprido, porque, nossa, eu não consigo, sabe? E eu acho engraçado isso daí, porque quando eu gosto de um assunto, para mim, nunca é, como você acabou de dizer, nunca é perda de tempo, né? A gente sempre tá, na verdade, ganhando com aquilo que a gente tá ouvindo, né? Adquirindo conhecimento, né? E principalmente das coisas de Deus, né? Só que, infelizmente, as pessoas hoje, elas não têm paciência, né? E é interessante que nós vivemos num mundo cheio de tecnologia, né? Só que, infelizmente, as pessoas não têm paciência. Gabriel, Felipe, paz de Deus, meu querido. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Hoje, não sei se vocês repararam aí, eu coloquei o título aí. As nossas vidas sempre necessitam de manutenção, né? Graça e paz, meu querido. A melhor Bíblia para estudos. Olha, tem várias, Gabriel. Tem várias. Só que uma muito boa, eu tenho aqui a King James, eu tenho a NTLH, tenho mais uma que eu comprei por último, né? E eu achei ela muito boa, ela é muito completa. Se você puder comprar essa aqui, ó, NAA. É Nova Almeida atualizada. É uma linguagem muito boa, tá? E ela é muito completa, muito boa de conteúdo. E pode comprar que você não vai se arrepender. Tem diversas Bíblias, né? E às vezes tem gente que acha que não precisa, mas é muito bom a gente tendo condição, tendo como ter várias traduções, né? De diversos tradutor, porque cada uma você vai entendendo, né? Na forma da linguagem, que nem essa NAA que eu mostrei para você, é a mesma Almeida que nós usamos dentro da igreja, só que ela já numa linguagem atual de hoje, entendeu? Então ela é mais fácil de entender o que está escrito, né? Que na versão que usa dentro da congregação, às vezes a linguagem, existe algumas palavras, por ela ser de um português, vamos dizer assim, arcaico, então às vezes tem algumas palavras que a gente confunde, algumas palavras que a gente não entende, né? É que nem eu vou trazer aqui, só para você entender, os irmãos que estão aqui entender, por exemplo, uma passagem bastante
bastante simples, só para vocês verem como que uma versão ela muda, às vezes no linguajar, e a gente entende melhor. Não tem aquela passagem de 12 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ali é preso na prisão, né? E lá no fim vai falar que Herodes ele é morto, certo? E o que acontece? Lá, né, quando diz essa parte, o que vai dizer lá? Vai dizer na tradução que usa dentro da congregação, tem uma frase que vai dizer assim, que Herodes era comido por bicho, né? E ali o povo deu glória a Deus. Só que alguns irmãos, até pregadores, velhos, anciãos, né? Outros pregadores, eles entendem que aquilo ali, o povo estava dando glória a Deus, só que não. E o povo falava assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tá? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Ó, essa aqui é a que nós usamos dentro da congregação, que vocês usam dentro da congregação, certo? Deixa eu achar aqui, 12 de Atos dos Apóstolos. Se vocês quiserem pegar a Bíblia aí também para acompanhar. Ó, 12 de Atos dos Apóstolos, né? Aqui no verso 22. Aqui, ó, nessa versão tá dizendo assim, ó. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Nesse versículo, tem muitas pessoas que fazem confusão nisso aqui. Muitos pregadores fazem confusão. Quando aqui o povo diz voz de Deus e voz de homem. E tem pregador que às vezes já chega a pregar que ali o povo estava querendo voz de Deus. Só que não. Quando o povo aqui, olha, presta atenção. Aqui nessa versão está dizendo exclamando. O que é exclamar? É afirmar, né? Então quando Herodes ele estava fazendo aquele discurso que ele estava fazendo ali, o próprio povo que estava ali reunido, eles estavam dizendo que o próprio Herodes era um Deus. Que a voz de Herodes era a voz de Deus, e não era. É por isso que naquele momento, ao invés de Herodes ele chegar e falar assim, olha, opa povo, peraí, não é isso que eu estou falando, eu não sou Deus não, eu sou um simples homem, eu sou um governador, eu sou um rei, você entendeu? Só que o que ele fez? Ele se inchou, então por isso que naquele momento, aí vocês vão ver mais para baixo, que Deus ele manda um anjo e esse anjo fere ele e ele morre ali expirado por bichos, né? Então é um testemunho muito grande. Então nesse ponto aqui, nesse versículo 22, muitos fazem confusão nisso, dizendo que é a voz de Deus, que o povo estava pedindo a voz de Deus. Não, o povo estava afirmando que o Herodes estava falando era a própria voz de Deus, e não é isso que o texto diz. Aí eu vou te mostrar aqui, ó, nessa outra versão. Olha como que é interessante e como que muda a questão da linguagem, do entendimento, tá? Ó aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou começar aqui no versículo 21, só para vocês entenderem o contexto, tá? Ó. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Aí aqui diz, ó, no versículo 22, e o povo gritava, é voz de um Deus, e não de um homem. Quer dizer, eles estavam afirmando que a voz de Herodes era a voz de um Deus. Então vocês veem como que é diferente quando a gente pega de uma versão para outra. Então faz toda a diferença a gente ter diversas versões de Bíblia, você entendeu?
E uma coisa muito importante, Gabriel, irmão Alex, né? A gente tem que buscar conhecimento bíblico. Ainda que infelizmente eu não estou aqui para ferir, né, a denominação. Vocês sabem quantos anos eu fui dentro da congregação, só que infelizmente essa teoria que existe lá dentro de proibir de estudar a Bíblia é totalmente antibíblico. É totalmente antibíblico. Então a gente tem que procurar examinar as escrituras sagradas. Tá bom? Entendeu, Gabriel? Então é importante sim ter outras versões de Bíblia, tá? E a gente sempre, conhecimento, por mais que a gente estuda isso em qualquer área da nossa vida, quer seja espiritual, quer seja material, né? Qualquer área da nossa vida, todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é bom. E a gente sempre vai estar aprendendo. Sempre vai estar aprendendo. Tá bom? Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do assunto, né, que nossas vidas elas sempre necessitam de manutenção, né? E uma coisa que nem nós estamos aqui já, que eu falei isso a respeito das versões da Bíblia. Cristiano, graça e paz, paz Deus, meu querido. Então o que eu falei aqui a respeito das versões da Bíblia, né? Isso vai até caber no nosso assunto aqui. Por quê? O que nós precisamos entender? Que todo texto fora de contexto vira pretexto e muitas das vezes para heresias. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia e entendermos qual que é o contexto daquilo que nós estamos lendo, né? Daquilo que nós estamos ali observando. Porque é por isso que muitas das vezes, quando as pessoas elas não entendem o que ela está lendo, então isso muitas das vezes se torna o quê? Heresias. Coisas que a própria palavra de Deus não está falando, mas muitas das vezes os pregadores eles dizem, eles pregam, mas não é aquilo que a palavra de Deus realmente está falando. E existe uma passagem na Bíblia. Vaninha, seja bem-vinda. Graça e paz, bom dia, paz Deus, a paz do Senhor. Então, né, existe uma passagem na Bíblia que nos mostra aquela passagem da pobre viúva. E nós vamos perceber que quando Jesus ele está ali, quando tem esse fato, esse acontecimento a respeito da pobre viúva, que todos nós sabemos ali que ela vai, ela deposita 2 moedas na arca, né? Só que nós vamos ver nesse texto que traz grandes ensinos que Jesus nos mostra. O que nós precisamos entender? É por isso que muitas das vezes existem pregadores que eles pegam às vezes pontos isolados, né? Ele lê só aquela parte, só que ele não pega o contexto, ele não pega um pouquinho atrás para trazer o entendimento para aqueles que estão ouvindo. Karina, paz Deus, seja bem-vinda. Daquilo que está sendo falado, pregado, para que a igreja ou alguém que está ouvindo possa entender o contexto daquele acontecimento, né? Então, se nós voltarmos um pouquinho atrás, o que Jesus ele está dentro do contexto da história dessa pobre viúva, né? Que ela faz a sua oferta ali de 2 pequenas moedas. Nós vamos ver que na verdade tudo começa um pouquinho antes, quando Jesus ele censura os escribas por suas ações que não são corretas diante de Deus, diante até mesmo da própria lei que eles tanto defendiam, certo? E que os fariseus e os escribas religiosos daquela época, o que acontecia? Eles eram mais preocupados com o exterior, na maneira de se vestirem, em manterem muitas das vezes a aparência deles, exterior, também nas formalidades,
nas saudações, mostrando de alguma maneira um certo, vamos dizer assim, um certo exclusivismo. Então eles queriam estar sempre visíveis aos olhos dos homens. Irmãos, infelizmente essas coisas se carregam, o ser humano ele carrega até hoje. As pessoas muitas das vezes elas querem ser simplesmente apresentáveis no seu exterior. E se esquece do interior, que é mais precioso. Demonstra ser alguma coisa, mas não executa aquilo que realmente é necessário executar. Então Jesus ele começa, na verdade, o contexto desta passagem começa Jesus censurando os religiosos da época, eram os fariseus, os escribas, né? Que eram aqueles que eram defensores da lei, né? Então eles colocavam encargos sobre o povo que a própria lei até mesmo não exigia. Não exigia do povo, só que eles queriam demonstrar uma superioridade, por muitas das vezes, coisas que eles mesmos implantaram naquela época e queriam fazer que o povo carregasse aquilo. E isso acontece até os dias de hoje. Muitos, às vezes, ele vai lá, ele tem uma igreja, uma denominação, o que ele faz? Eles vão criando regras, e essas regras não são bíblicas. Então vai se tornando um peso sobre a vida do povo, das pessoas, né? Então isso é um perigo. Então eles eram mais preocupados com isso. De maneira que sempre buscavam, né? Eles sempre buscavam os primeiros assentos nas sinagogas, como também nas ceias que se realizavam naquela época. E o mais grave, amados, da situação, como diz o texto, eles devoravam as casas das viúvas com pretexto de largas orações, né? Então, e o que Jesus, na verdade, ele reprovava tudo isso. E era tão grave essa atitude que tais coisas eles chegavam, eles praticavam, que o próprio Jesus disse que pelos atos dele, daquilo que eles estavam praticando, e não tão somente praticando, ensinando o povo, eles receberiam condenação por isso. Então tem coisas que têm uma aparência de ser bom, mas não é, né? Então Jesus ele condena essas coisas. E assim também nos mostra esse texto que nos dias atuais há muitos que de alguma forma também exploram a fé de muitos, né? E muitas das vezes pelos motivos das pessoas terem conhecimento das Sagradas Escrituras, não terem o conhecimento das Sagradas Escrituras, e tudo isso vai fazendo o quê? Vai gerando heresias e levando as pessoas ao quê? Ao engano. Por quê? Porque as pessoas não aprendem a observar o que é mais precioso, que é as Escrituras Sagradas, né? Mas depois nós vamos ver que Jesus, ele dá uma grande lição aqui. Quando ele se assenta, né, ali na arca, junto à arca, onde as pessoas ali depositavam as suas ofertas, né? E Jesus observando, porque Jesus é uma coisa maravilhosa. Jesus ele observava todo o comportamento do ser humano. Então ali ele observando, né, como as pessoas depositavam, como as pessoas faziam as suas ofertas na arca do tesouro, e as pessoas, muitas delas, diz o próprio texto, que passavam e lançavam o seu dinheiro. E Jesus, como um bom observador dos hábitos humanos, e também não tão somente dos hábitos, mas o próprio Jesus, ele conhecia o coração. Assim como Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe o que nós estamos pensando agora, o que passou pela nossa mente, pela nossa cabeça. Ele já sabe até aquilo que nós vamos passar no decorrer deste dia. Então tudo ele conhece. Então ele viu, ele observou que ali muitos
lançavam aquilo que sobejava, quer dizer, aquilo que sobrava. Então, quer dizer, eles iam lá e lançavam na arca. Então não era assim, vamos dizer assim, uma oferta como sendo as primícias, como sendo algo que estava realmente oferecendo ao Senhor. Irmãos, e para entender o assunto hoje aqui, não se trata de oferta, de coleta, não é nada disso. Isso aqui é espiritual, tá? Vocês vão entender, isso aqui é espiritual. E também não estou dizendo que às vezes a gente não deve dar a nossa oferta na igreja. Nós devemos sim, porque a Bíblia nos ensina, né? Então, mas as pessoas passavam e lançavam dinheiro, e Jesus, como um bom observador dos hábitos humanos, ele via que muitos lançavam somente aquilo que sobejavam. Então não ofereciam as primícias. Pois o que nós precisamos entender? Quando nós realmente entendemos que somos verdadeiramente adoradores de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, que nós entendemos o Evangelho, a graça, a obra de Jesus sobre a nossa vida, então nós procuramos fazer o quê? Entregar as primícias da nossa vida ao Senhor. Por quê? Porque um adorador sincero, ele é um ofertante sincero, e ele faz de sincero coração, e não no intuito de uma troca, como muitas das vezes as pessoas, irmãos, nós sabemos que existem, a maioria das pessoas, elas fazem as coisas esperando uma troca daquilo que está fazendo, né? E não com sincero coração. Vocês entendem? Então, irmãos, entenda uma coisa: ninguém barganha com Deus. E tem gente que acha que pode barganhar com Deus, negociar com Deus, enquanto outros vão achar que podem negociar com Deus, como por exemplo, existem pessoas que às vezes ela coloca no pensamento: olha, se eu fizer isto para Deus, ou se eu fizer aquilo, Deus vai agir assim na minha vida, Deus vai fazer mais aquilo. Irmãos, isso é um leso engano. Deus, Ele quer de nós a nossa oferta, a primícia da nossa adoração, a primícia do nosso servir a Deus, entender realmente o Evangelho, entender realmente o sacrifício de Jesus na nossa vida. Então é isso que nós precisamos entender, né? Então tem muitos que querem barganhar com Deus, querem muitas das vezes trazer coisas diante de Deus que não são primícias. Então isso não se trata de obediência. É isto mesmo, Cristiano. Então nós temos que entender isso, que nós somos templo e morada e habitação de Deus, do Espírito Santo. Somos em Jesus perfeitos, somos, sim, perfeitos no sentido de que o Senhor, pelo Espírito Santo, Ele vai nos aperfeiçoando, de glória após glória. E o que acontece? Muitas das vezes, naquele cenário em que Jesus se encontra, nós vamos ver que não se trata somente de ofertas materiais, não é isso, mas muito mais da primícia daquilo que é espiritual. E aí, meu querido? Graça e paz. Então é muito mais daquilo que é espiritual. Então o Senhor, naquele momento, o que Ele está fazendo? Ele está observando o comportamento humano, assim como Ele observa também cada um de nós nos dias de hoje, os nossos comportamentos. E infelizmente uma coisa é verdade: parece que a história da raça humana é um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo vicioso. As coisas elas vão se repetindo. Então por isso que é importante muitas das vezes a observância da palavra de Deus, daquilo que nós entendemos através do Evangelho, para que maus hábitos que fazem parte da nossa natureza caída, elas possam ser, através do Espírito Santo, reprimidas por Deus. Então nós precisamos, irmãos, analisar todas essas coisas. Mas se nós observarmos melhor o contexto
a pergunta é: o que realmente nós temos a oferecer ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? O que é que realmente nós, como seres humanos, será que nós temos algo a oferecer ao Senhor? Irmão, se nós observarmos a fundo, na verdade nós não temos nada. Porquanto todo o nosso viver, o que acontece? Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Nós dependemos dele a todo momento na nossa vida. Não temos nada, algo nosso. É por isso que é interessante que até o Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: aquilo que você vê de bom em mim é Deus. Aquilo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Por quê? Porque a obra de Deus, aquilo que nós fazemos de bom, que é gerado de bom dentro de nós, é a própria ação da essência de Deus sobre a nossa vida. E nada de nós mesmos. Então é por isso que muitas das vezes, se nós observarmos, amados, até mesmo no globo terrestre, na vida da humanidade, muitos, pode até não ser crente, pode até ser um ateu, mas existe nele boas ações. Por quê? Porque ainda pela misericórdia de Deus, existe a essência do Criador sobre cada ser humano. Independente de religião, independente de credo, se crê ou não crê em Deus. Agora você imagina se não existisse essa manutenção de Deus na nossa vida, na vida do ser humano, e principalmente de nós que procuramos entender a vontade de Deus através das Escrituras. Imagine se não houvesse essa manutenção na nossa vida. Nós já observamos o mundo, quantas coisas horrendas, quantas coisas desastrosas acontecem, quantas pessoas. Ô Jocene, Pazeu, seja bem-vinda. É o Wilson aqui? Pazeus, meu querido. Então nós vemos aqui, né, que tudo isso faz parte da manutenção que nós precisamos na nossa vida. Então as nossas vidas, elas sempre necessitam de manutenção. E por que eu estou trazendo isso dentro do contexto desta passagem? Por quê? Porque quando as pessoas elas lançavam as suas moedas, o seu dinheiro ali na arca do tesouro, a arca do tesouro ela servia para quê? Para a manutenção do templo, certo? Para a manutenção do templo. E trazendo para o lado espiritual, quando nós oferecemos as primícias da nossa oferta, que aqui hoje não está se tratando da oferta que nós damos na igreja, a coleta, não é nada disso, mas da oferta das primícias do nosso louvor, do nosso viver, da nossa forma de tratar as pessoas, de tratar a nossa família, de como nós agimos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O que acontece? Tudo isso é uma contribuição, não por merecimento, mas uma contribuição voluntária, aonde contribui para a manutenção de Deus, espiritualmente falando, ao nosso templo, que é o nosso corpo. Por isso que a própria palavra de Deus, ela vai dizer que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E também diz uma outra parte que Deus ele não habita em construção feitas por mãos de homens. E isso está escrito lá no Antigo Testamento. Quer dizer, Deus já estava dando referência que a habitação dele haveria de ser dentro do coração do ser humano, no íntimo do ser humano. Porque foi para isso que Deus nos criou, para se relacionar conosco, para manter esta manutenção. E é por isso que é importante, amados, nós entendermos isso, que nós precisamos. E como que é que nós mantemos este relacionamento com Deus? É entregando as primícias do nosso louvor, é lendo as escrituras sagradas, é nos aplicando a oração, é consagrando a nossa vida a Deus, para que quando nós venhamos nos consagrar diante da presença de Deus, o próprio Deus, através da sua santidade, ele vai nos santificando. E à medida que a santificação
pela consagração, ela vai chegando à nossa vida, aquilo que é terreno, aquilo que é baixo, aquilo que é imoral, aquilo que é pecaminoso, vai saindo da nossa vida. Deus, ele vai nos transformando, por quê? Porque este é o trabalho do Evangelho. O Evangelho se trata de transformação, mudança de caráter, de pensamento, de hábitos, de tudo aquilo, irmãos, que infelizmente nós como seres humanos carregamos na nossa natureza caída, e a nossa natureza caída, ela nos leva ao pecado. Só que a força do Evangelho, através da palavra, através das escrituras, ela tem poder. É por isso que eu gosto de dizer assim, quando você lê a Bíblia e você começa a entender, o Espírito Santo começa a te encher, a te envolver naquele sentimento espiritual, é como se as letras da Bíblia saltassem para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu íntimo. Então isso é maravilhoso, irmãos, nós precisamos observar estas coisas. Então que nós, através desta mensagem nessa manhã, nós possamos dar as primícias da nossa oferta. Que não é o dinheiro que nós estamos falando aqui, não. Mas oferecer, ainda que nós achamos pouco, ainda que muitas das vezes nós podemos até falar, Senhor, ainda hoje, nas poucas horas deste dia, eu reconheço que eu pequei, que eu errei, eu falhei, eu tropecei em alguma coisa, mas se você se arrepender de todo o teu coração, saiba de uma coisa, Deus, ele está pronto a te perdoar, a te abraçar nesta manhã, através desta mensagem, dizer para você que ele te ama e que ele quer receber de dentro de você, do teu íntimo, as primícias da tua oferta. Aquela mulher, ela tinha apenas 2 pequenas moedas. É o que ela tinha, era o sustento dela. Mas ela não negou ao Senhor. Vocês estão entendendo? Não se trata de quantidade, mas está se tratando daquilo que Deus, ele requer de cada um de nós. Graça e paz, irmão Josué. Seja bem-vindo. Deus abençoe, meu querido. Então, o Senhor, ele quer e ele requer as primícias da nossa vida. E isso não significa, irmãos, que servir a Deus, entregar as primícias da nossa vida, é esquecer dos nossos afazeres, é deixar de trabalhar, é cuidar da família, dos amigos. Não é nada disso, é muito pelo contrário. É aí que nós mais demonstramos que o Evangelho está nos transformando. Por quê? Porque a transformação do Evangelho não nos torna exclusivistas. A transformação do Evangelho nos ensina a abraçar, a amar, a resgatar, a perdoar. Tudo isso faz parte. A única coisa que nós podemos dizer que é exclusivo é a graça. A graça, ela é exclusiva. A graça. E graça é favor imerecido. Graça é Jesus Cristo. Ela sim é exclusiva. Mas aquilo que nós temos e nós formamos dentro de nós tem que ser repartido, tem que ser expresso a outras pessoas. Esta é a oferta que Jesus, ele requer de mim, requer de você e de todos nós. Então, amados, que nós possamos meditar nessas palavras nesta manhã. Aquela mulher, ela entregou todo o seu sustento, como quem quer dizer, Senhor, eu estou depositando aqui as primícias do meu louvor. Ela não estava dando aquilo que sobejava. E isso, irmãos, é em toda parte da nossa vida. Porque tem coisas que muitas das vezes nós fazemos, tanto na nossa vida, no nosso tratamento com as pessoas, com a família, nós sempre deixamos às vezes alguma coisa por último. Não, procuramos fazer aquilo que é primícia. Procuramos amar mais. Procuramos oferecer mais. É muito bom a gente receber. É tão gostoso quando a gente recebe algo de alguém, não é verdade? Mas mais maravilhoso é quando nós entendemos que oferecer é melhor do que receber. Então é isso que nós precisamos aprender, irmãos. E sem esperar troca,
sem esperar, eu vou fazer isso porque eu vou receber aquilo. Não, mas é oferecer de coração. É oferecer de uma forma que faz por prazer, faz por amar, faz por entender a graça do Filho de Deus dentro do seu coração. Então isto que é Evangelho. E o Evangelho, ele nos leva e ele nos impulsiona a nós fazermos isso na nossa vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, o que nós entendemos com isso? Que assim como aquela mulher depositou aquelas 2 moedas para a manutenção do templo, e assim como Deus, ele precisa fazer manutenções na nossa vida, e quando Deus ele faz manutenções na nossa vida, espiritualmente falando, o próprio Espírito Santo ele vai dar condição para nós também fazermos com que esta manutenção alcance a vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Então nós entendamos isso. Deus que abençoe a todos. É esta mensagem que eu senti no meu coração de trazer nesta manhã. Que vocês possam ser abençoados no decorrer deste dia, a vossa família, a vossa casa, seus afazeres, até mesmo que você possa estar passando alguma dificuldade, mas creia que Deus, o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, Ele dará manutenção na tua vida e coisas maravilhosas vão acontecer no teu caminho. Deus que abençoe a todos, um ótimo dia, graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus e um shalom a todos.